Boa noite, pessoal. Estamos de volta com a semana Rede Pedagógica BNCC com as professoras Andréia Martinez e Daniela Lobato. Enquanto o pessoal vem entrando, vamos explicar aqui como é que está funcionando essa semana Rede Pedagógica. Nós disponibilizamos um primeiro vídeo, uma primeira aula da professora Andréia Martinez. A gente conversamos com ela sobre a aula de hoje, não é isso? Comentar para discutir com ela alguns pontos dessa aula. Enquanto o pessoal está aqui entrando, a gente só vai explicar mais o seguinte: olha, daqui a pouco nós vamos entrar com a professora. Seja bem-vinda, professora Andréia. Olá, estamos aqui de volta. Pois é. Pessoal, é o seguinte, olha, algumas pessoas não conseguiram acessar a aula da professora Andréia ainda. Realmente depende da conexão, os vídeos são muito pesados, né? Talvez a sua internet não esteja muito rápida, pode demorar um pouquinho, mas não fique preocupado, você pode assistir essa aula depois, não vai ter nenhum prejuízo para o seu aprendizado, tá joia? Nós já estamos agora, daqui a pouquinho vamos disponibilizar a aula da professora Daniela Lobato, então vocês vão acessar essa aula daqui a pouquinho. A aula da professora Andréia já está disponível, já foram feitos os testes, está tudo certinho, mas talvez pela quantidade de acesso, você pode não ter conseguido assistir esta aula. Não tem problema. Daqui a pouco deve se carregar para você e você vai poder recuperar então esse conteúdo, combinado? Vai ficar disponível lá, não tem problema. Nós já também autorizamos o download do material. Mais cedo o pessoal não estava conseguindo, fazer um download do material. Isso já foi resolvido, Vocês podem fazer o download do material, compartilhar, não tem nenhum problema, tá? Então, estou vendo aqui os comentários, muitas pessoas não conseguiram, porque realmente é muita gente. São 17 mil inscritos. Então, todo mundo tenta ao mesmo tempo, pode não dar certo, Mas depois vocês vão ter acesso. Estou vendo aqui o pessoal dizendo que amou a aula, foi muito legal. Então, vejam bem, só tem um vídeo, por enquanto, disponível. Depois virá o outro vídeo, tá? Vamos aos poucos aqui, Tem um autor antigo chamado Nicolau Maquiavel que disse, que você tem que fazer o bem aos pouquinhos, O mal você faz de uma vez, mas o bem faz aos pouquinhos. Então a gente colocou lá, a aula da professora Andréia e daqui a pouco vem a aula da professora Daniela. E olha que legal, a professora Andréia está aqui ao vivo para explicar pontos da aula dela, que foi maravilhosa, como vocês puderam conferir. Pessoal, e o seguinte, olha, vocês sabiam, uma dica super legal aqui para vocês, vocês sabiam que existe na plataforma RPAD um curso gratuito das professoras Andréia Martinez e Daniela Lobato? Um curso gratuito, Milhares de pessoas já assistiram a este curso. É só entrar depois, se cadastrar e aprofundar no tema, tá? Lá tem um curso pago, um curso mais extensivo, que é pago. Quem quiser fazer, eu recomendo, porque realmente é muito bom. Talvez a sua escola, a sua diretora consiga custear esse curso para você. Mas quem não tiver condições de pagar, não tiver acesso, não tiver condições de fazer os pagamentos, pode fazer o curso gratuito, já é um bom resumo do conteúdo, tá joia? A aula realmente foi muito boa, gente? Então vou desativar aqui os comentários para a gente fazer essa conversa com a professora Andréia e depois vamos então trazer aqui a professora Daniela para fazer a introdução da segunda parte dessa aula, que será ministrada por ela. Daniela, daqui a pouco está aqui com a gente. Professora, eu gostei muito da sua aula e você começa a sua apresentação dizendo, gente, BNCC não é currículo. Eu e a Dani, a gente costuma brincar falando que é o nosso mantra. Não é currículo, não é currículo. As pessoas confundem muito, professora Andréia? Confundem muito. Elas se referem à BNCC como currículo e que é só a BNCC que ela tem que consultar.
e na realidade não é, né? Como a gente já falou na aula e a gente já falou outras vezes, e também no nosso curso que a gente tem na rede pedagógica, que a gente aprofunda as questões da BNCC. Na realidade, a BNCC é um documento normativo, tem caráter de norma, né, para todo o território nacional. Então, ela vem trazer, assim, a gente sabe que o nosso país é um país continente, né? A gente tem realidades muito diversas no nosso país. Então, assim, é muito diferente você pegar, por exemplo, o Acre e o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? São muito distintos. Então, assim, numa tentativa de tentar unificar os conhecimentos essenciais para todo o território nacional, é que surgiu a necessidade de ter a Base Nacional Comum Curricular. E isso, como a Dani já tinha falado anteriormente na live dela, isso não é de hoje, né? A Constituição Federal já vinha apontando, né, em 1988, a necessidade de ter uma base comum para todo o território nacional. Só que o nome já diz, é uma base, mas não é um currículo, é uma base para que as redes de ensino façam seu próprio currículo. Por quê? Porque aí cada rede de ensino vai trazer essa parte comum que a BNCC traz, que é um direito de todos os estudantes de todo o território nacional, para a gente evitar desigualdades, né? Para a gente tentar o melhor possível trazer essa igualdade para todos os estudantes do território nacional, mas aí cada rede de ensino vai trazer a sua parte diversificada, que diz respeito à particularidade de cada uma dessas redes de ensino. Por exemplo, eu e a professora Daniela Lobato, a gente participou da reescrita do currículo do Distrito Federal. Então, tem questões, tem aspectos, conhecimentos que o currículo em movimento do Distrito Federal traz, que, por exemplo, o currículo da Paraíba não traz. Então, assim, tem uma parte comum. Por quê? Porque a nossa base é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, quando o estudante for fazer uma prova, por exemplo, um estudante do ensino médio for fazer o Enem ele vai ser com base no que é comum para todo o território nacional. A parte diversificada não vai vir, porque a parte diversificada diz respeito a esses conhecimentos mais territoriais, mais locais, que é importante também o estudante conhecer a sua história, conhecer o seu grupo social mais próximo, né? Então, não é porque não vai cair no Enem, por exemplo, que eu vou ignorar. Esses conhecimentos também são importantes, também são necessários para a constituição dessa identidade social e cultural de cada estudante. Então, a gente precisa também dessa parte diversificada, que é aí o currículo de cada rede de ensino que vai trazer. Mas a BNCC, ela traz a parte comum para todo o território nacional. Muito bem. Então, eu já entendi, né? Então, BNCC não é currículo. Não é currículo. É uma base para que ele seja elaborado, para que o currículo seja elaborado. Muito bem. Olha, eu entendi que o miolo da sua aula é a questão dos campos da experiência. E na academia, nós sabemos que isso já é uma coisa muito antiga, tem aquele conflito entre a teoria e a empiria, a experiência. A BNCC, como é que ela vai amarrar a teoria, né? Fazer uma síntese das teorias? Você citou Vygotsky, nós temos Piaget, Paulo Freire, muitos autores, né? Então tem um arcabouço teórico por trás da BNCC, mas tem também uma valorização da experiência, já que o eixo fundamental são os campos da experiência, não é isso? Então você poderia explicar um pouco mais sobre essa amarração que a BNCC faz entre a teoria e a empiria e a noção de campos da experiência? Sim. Então, a BNCC, ela não declara, né, a base teórica dela.
Mas quando cada rede de ensino vai elaborar o seu próprio currículo, ela pode, se quiser, adotar uma base teórica. No caso do Distrito Federal, a gente adotou uma base teórica que é a teoria histórico-cultural, né, que tem como seu maior expoente aí o Vygotsky. E o Vygotsky, ele vem falar para a gente o seguinte, ele tem um livro que eu gosto muito, que é Imaginação e Criação na Infância, que ele nos faz uma questão. Quem que é mais imaginativo, a criança ou o adulto? E geralmente quando a gente pergunta assim no senso comum, as pessoas falam assim, a criança, porque nossa, como a criança imagina coisa? E ele fala que não, que na realidade quem tem o maior potencial imaginativo é o adulto, porque a base para as nossas imaginações e criações são as nossas experiências. Então, o adulto, ele viveu mais, ele tem mais experiência, ele tem mais material para processar a sua imaginação e a sua criação. Porém, o adulto, ele é mais limitado por conta das regras sociais. Então, ele não tem a mesma ousadia que a criança para expor tudo isso que passa na mente, né, do adulto, né, para expor a sua imaginação e a sua criação como a criança expõe. Então, as crianças, ela ainda não é tão limitada pelas questões de regras sociais, e aí o que vem na cabeça dela, ela fala, né, ela faz. E aí, por conta dela ter essa postura, a gente acha que ela é mais imaginativa e mais criativa, mas não, é porque ela é mais ousada, porque ela ainda não foi limitada em questões de regras sociais. Então, o Vygotsky, ele tem uma base cultural muito sólida, ele vem falar dessa importância das experiências. E para a gente chegar na escrita, na homologação da BNCC, ela passou por várias audiências públicas, por várias consultorias, e assim, eu acompanhei mais de perto as audiências voltadas para a educação infantil. E nesse processo de escrita, de reescrita, porque a gente sabe que a BNCC ela passou por 3 versões, né? Teve a escrita da primeira versão, que foi um conjunto de 119 especialistas, que inclusive que um desses especialistas foi o professor Cristiano Muniz. Então, eles escreveram essa primeira versão e foi para consulta pública. Depois desse retorno da consulta pública, teve a segunda versão e novas audiências públicas, até que chegou a terceira versão, que foi a que foi publicada. E aí eu participei das audiências públicas voltadas para a educação infantil e que teve uma presença muito forte do MIEIB. O MIEIB é o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil. Então, o MIEIB, ele vinha trazendo como que a teoria percebe hoje a importância das experiências para o desenvolvimento das crianças, que é exatamente o que o Vygotsky nos falou há muitos anos atrás, né? Lá em 1920, quando o Vygotsky escreveu os seus escritos, que ele vinha falar justamente isso, a importância das experiências. Então, quanto mais experiências eu tenho, quanto mais experiências eu oportunizo para as crianças, mais material eu estou disponibilizando para ela organizar o seu comportamento, para ela organizar o seu pensamento, para ela ir constituindo as suas aprendizagens e o seu desenvolvimento. Então, a BNCC, ela não se declara, né, não declara a sua base teórica, mas ela traz essa questão da importância das experiências por meio de vários estudos. Então, o MIEIB, ele trouxe muito o Malaguzzi, né, que é um italiano, que vem falar da experiência de Reggio Emílio, que traz também essa importância das experiências que precisam ser oportunizadas às crianças. Então, a organização do currículo da educação infantil na BNCC vem considerar
essa importância de oportunizar experiências para as crianças. Quanto mais experiências elas tiverem, mais material ela tem para aprender e para se desenvolver. Eu falei na live anterior da minha pesquisa de doutorado, e a tese que eu defendi é que a criança, o bebê, ele se desenvolve a sua musicalidade na cultura. E é isso que o Vygotsky vem nos falar, e é isso que a BNCC vem nos provocar também, quando ele organiza o currículo em campos de experiências. Então, na cultura, a criança ela vive diversificadas experiências sociais. Então, nessas experiências que ela tem, a gente também precisa pensar nessas questões educativas no contexto da escola da infância, né? Então, de estar oportunizando uma diversidade de experiências para elas. E aí, os campos de experiências é isso. São várias experiências no mesmo campo que se interrelacionam. Então, quando eu pego o campo de experiência, o eu, o outro e nós. Então, são campos de experiência muito relacionados à questão da identidade, da autonomia, de se conhecer, de conhecer o outro, de ter noção da coletividade, de ter respeito ao outro, né? Então, são várias linguagens que se englobam no mesmo campo de experiências que a gente pode estar oportunizando para as crianças nesse sentido. Aí o outro campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Então, essa questão da criança perceber o seu corpo, que ela tem um corpo, que esse corpo ele se desenvolve, que esse corpo ele se relaciona com o mundo, que ele tem os seus limites, quais são os limites do corpo dela, até onde ela pode ir em determinadas atividades. Como que ela se relaciona com esse corpo no espaço, os movimentos que esse corpo é capaz de fazer, o que ele é capaz de produzir. Então, aí são experiências que são organizadas nesse grande campo de experiência que é o corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas, que é um outro campo de experiência que vem trazer muito essa questão das artes, né? Das artes visuais, da dança, do teatro, da música, e como que as experiências que podem ser oportunizadas para as crianças dentro desse campo de experiência. E aí, o outro campo de experiência, eu comecei a falar, vou ter que falar de todos agora. O outro campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, está relacionada essa questão da oralidade, do pensamento, da criança se perceber e perceber o mundo dela por meio da fala, dela imaginar narrativas, histórias, dela ouvir uma história e ela reelaborar essa história, o pensamento dela, né, em relação a como ela percebe essa questão do letramento no mundo, da sociedade em que ela vive. E o outro campo de experiência que eu sempre preciso recorrer aqui, que é tanta palavrinha junto, que eu esqueço, que é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que tem muito a ver com as ciências, com a matemática, então, com os fenômenos da natureza. E aí, em cada um desses campos de experiência, vocês vão ver que eles estão relacionados a várias linguagens, e a perspectiva é exatamente essa, de oportunizar experiências, porque quanto mais experiências as crianças têm, mais possibilidades delas aprenderem e se desenvolverem no mundo. Muito legal. Então, a experiência e nas experiências são, na verdade, então, esse caldo aí que a educação infantil é construída, não é isso? Isso. Muito legal. Tem a questão das interfaces entre os campos. Vamos deixar essa conversa para Daniela Lobato desenvolver mais, porque... Né? Isso, ela vai falar. Antes da gente terminar, eu queria presentear as pessoas que estão nos acompanhando. Eu não tenho como presentear todo mundo, mas eu vou disponibilizar para a rede pedagógica 2 livros meus que vão ser lançados agora. E aí vocês fazem o sorteio mais tarde, né? Um é esse daqui, que é Educação Musical.
Olhares a partir da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, que eu tenho um artigo aqui. Em breve estava previsto a gente fazer o lançamento desse livro agora em abril, mas por conta do isolamento social a gente adiou esse lançamento. E esse aqui que é baseado na minha tese de doutorado, que é a musicalidade dos bebês, educação e desenvolvimento, que também estava previsto o lançamento agora, mas também a gente está revendo aí como é que a gente vai fazer. Então, eu vou disponibilizar para vocês, da Rede Pedagógica, esses 2 livros, para vocês sortearem aí mais tarde. E, assim, eu acho que a gente já está caminhando, né, para o desfecho, que era isso que você ia fazer, e eu acabei te interrompendo. Mas, então, a Dani ela vai falar, sim, sobre a questão da interdisciplinaridade, mas como na educação infantil a gente não tem disciplinas, a gente tem campos de experiência, a lógica é a mesma. Só que o nome que a gente usa é intercampus, né? Porque são os campos de experiência. Então, é como que a gente pode estar dialogando de uma forma mais uniforme, mais relacionada, mais fluida, os campos de experiências. Então, assim, já para finalizar a minha fala, eu gostei muito de participar dessa semana, da primeira semana pedagógica que a Rede Pedagógica está oportunizando. Espero que esse nosso bate-papo e a aula e o material que a gente disponibilizou na plataforma ajude as pessoas e eles, né, estão compartilhando aí as perguntas. E eu vou deixar aqui também o meu Instagram, caso alguém queira, né, me acompanhar. Muitas coisas que eu posto lá no Instagram é acerca da educação infantil, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo de isolamento social. Eu coloco sempre algumas sugestões de atividades que a gente pode estar realizando nesse momento em que as crianças estão em casa, com as suas famílias. Também publicizando os livros que eu tenho publicado, enfim. Então, @andreia.martinez.4 para quem quiser me seguir. E é isso, agradecer demais essa oportunidade da gente estar aqui junto, conversando sobre a Base Nacional Comum Curricular e sobre a educação infantil. Muito obrigado aqui, em nome de todo mundo que está aqui, né? 1000 pessoas acompanhando esta live e mais milhares que vão depois acompanhar nos stories e também na plataforma, porque nós vamos disponibilizar essa live na plataforma também, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que é muito rico. Muito obrigado pelos brindes também que serão sorteados aí. Algum sortudo vai ganhar, né? Muito legal. E, Andréia, a gente pode também contar aqui para os nossos seguidores, né, que a Rede Pedagógica está organizando caravanas pelo Brasil afora, em eventos presenciais, não é isso? Já fizemos o primeiro aqui em Brasília, já temos um programado para Belo Horizonte, não é? Não vamos anunciar as datas ainda, mas vamos ter em Belo Horizonte, vamos ter também em São Paulo, Brasil de novo. Vamos viajar o Brasil, né, levando conteúdo para os professores, não é isso? É verdade. E você vai estar com a gente também, não é isso? Com certeza, quero muito. Muito legal, pessoal. Então, realmente a Rede Pedagógica, né, tá aí junto com Palavra Cantada, né, levando conteúdos, né, pedagógico Brasil afora. Vocês vão adorar. A equipe, vocês estão vendo aqui, né, a equipe que está com a gente aqui, né. A gente trouxe aqui um grande parceiro, que é o Diogo Almeida. Trouxemos ontem aqui Cristiano Muniz, que fomos que escreveram a BNCC, né, sabe tudo de alfabetização matemática. Temos aqui uma doutora também no assunto, que é a Andréia Martinez, e está vindo aí, já está ali na porta esperando para falar, a professora Daniela Lobato. É um super time. E sem contar que amanhã, né, nós vamos ter a Rafaela Marques com alfabetização e letramento. Na quinta-feira temos a Simone Lavorato com competências socioemocionais. Na sexta nós temos a professora Débora Munhoz com musicalização na infância, que é um assunto que você também aborda muito bem, né, Andréia? E, pessoal, no sábado vamos fechar com o Paulo Tatite da Palavra Cantada, que não vai apenas cantar, mas vai também, olha só, foco na experiência. Vai compor música com vocês, né? É um laboratório muito legal, então vocês, seguidores da Rede Pedagógica,
que estão inscritos na Semana Rede Pedagógica vão poder compor músicas com Paulo Tatiti, da Palavra Cantada. Muito rica, então, a experiência. Muito obrigado, professora Andréia. A gente vai voltar aqui com segunda Semana Rede Pedagógica, terceira, quarta, por aí vai, não é isso? Tomara, espero que eu esteja aí fazendo parte da continuidade. Muito obrigado por fazer parte da rede. Ok, tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, até mais. Pessoal, então agora nós vamos passar para uma outra live. A nossa colega de trabalho aqui, a Érica Radespiel, está chegando para conduzir daqui para frente com a professora Daniela Lobato, mais sobre BNCC. Vamos aprofundar ainda mais, né? Olha só, fiquem aqui no Instagram, daqui a pouquinho vamos disponibilizar a aula da professora Daniela Lobato, né? Vocês vão conversar primeiro com ela, ela vai introduzir a aula dela, vamos assistir a aula e depois nós voltamos aqui para debater os conteúdos da aula com ela. Quem não está inscrito, dá tempo ainda, vai www.redepedagogica.com.br, tem um banner lá da Semana Rede Pedagógica, embaixo um botão, cadastre-se. Clica neste botão, você vai cair numa página, a página do evento, lá embaixo, rola a página até o final, lá embaixo tem um outro botão, matricular-se. Clica ali, você vai preencher só com seu e-mail, com seu nome, né? Escolher uma senha e vai estar então cadastrado gratuitamente para participar de sorteios, baixar material e ouvir, né? E participar dessas aulas com alguns dos melhores professores do Brasil, né? Então, até daqui a pouquinho. Tchau, boa noite. Voltamos em 2 minutos com Érica Radespiel. Tchau, até mais.